Dentre os temas recorrentes na agricultura em que sempre saem novidades, os aminoácidos com certeza são um dos mais falados. Mas você sabe o que são aminoácidos? O que quer dizer aquele L que vem antes do nome de cada um deles? E para que eles servem de fato? Bom, é isso que nós vamos explorar a fundo no vídeo de hoje. Os aminoácidos são pequenas moléculas que vão formar as proteínas. As proteínas são fundamentais para a vida. Imagine que as proteínas são como muros que constroem e mantêm o funcionamento, tanto do nosso corpo como das plantas. E os aminoácidos, nessa analogia, vão ser os tijolos individuais, que se unem para formar o muro, ou seja, para formar as proteínas. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos que podem ser encontrados em diferentes combinações nas proteínas. E vale aqui lembrar, os 20 aminoácidos são os mesmos para todos os organismos vivos, para as plantas, bactérias e também para nós. Cada aminoácido é composto por um grupo amino, que é esse radical NH2, e um grupo carboxila, que é o COOH. Eles estão ligados a um átomo de carbono central. Além disso, cada aminoácido vai possuir uma cadeia única, chamada de grupo R, que varia em sua estrutura e propriedades químicas, como você pode ver aqui na tela. E é o grupo R que vai diferenciar um aminoácido do outro, uma vez que todos os outros componentes desse aminoácido vão se permanecer o mesmo. O uso de aminoácidos na agricultura não é um tema novo, especialmente quando consideramos o uso em fertilizantes fluidos. Antigamente, esses produtos eram mais usados como quelatizantes ou complexantes. Contudo, a sua aplicação em culturas visando o fornecimento específico e até às vezes único de certos aminoácidos é um tema de recorrentes estudos e cada vez recebe mais atenção no cenário nacional. Cada vez vemos mais o seu uso também como biofertilizante. Os biofertilizantes, para dar uma explicação geral, são produtos compostos por ou com micro-organismos vivos, como bactérias, fungos e algas. E eles são utilizados para melhorar a fertilidade do solo e promover o crescimento e desenvolvimento saudável das plantas. Só que eles não precisam ser com os organismos exclusivamente vivos, eles podem ser também com os metabólitos utilizados desses micro-organismos, como no caso dos aminoácidos. E eles vão ser alternativas aos fertilizantes tradicionais, que geralmente contêm os nutrientes apenas na forma mineral. Os produtos que vemos mais frequentemente contêm chamados L-aminoácidos, que são a forma que as plantas e nós utilizamos os aminoácidos para formar as nossas proteínas. Contudo, a natureza possui outra forma dos aminoácidos, que se chamam D-aminoácidos. Esses produtos não possuem a mesma função biológica e normalmente não entregam os mesmos resultados desejados. Para isso, vamos entender aqui o que significa esse L e o D, né? Você lembra do grupo R dos aminoácidos? A posição dele com relação ao grupo amina, ou seja, se esse grupo amina vai estar do lado esquerdo ou direito do aminoácido, vai determinar se ele será D ou L. Isso se chama isomeria. Assim, o mesmo aminoácido pode ser formado de duas diferentes formas, mas com a mesma composição. Então, se a gente for ver a fórmula do aminoácido, ela será exatamente igual, mas ela vai ser diferente na sua função e também na sua formação espacial. Normalmente, esses produtos têm o objetivo de promover efeitos estimulantes, para melhorar o desenvolvimento e favorecer o crescimento, e melhorar também a tolerância das plantas aos estresses bióticos ou abióticos. Contudo, esses produtos não atuam da mesma maneira que os próprios aminoácidos dentro das plantas, quando a planta produz esses aminoácidos. Como a gente já sabe, as plantas produzem todos os seus aminoácidos, uma vez que elas não conseguem, como nós, ingerir os aminoácidos que elas não produzem. Assim, esses produtos podem ser utilizados para diferentes funções, como formar todas as proteínas vegetais. Porém, alguns desses aminoácidos eles são utilizados como sinalizadores ou precursores de outras moléculas. E assim, o seu fornecimento estratégico pode ser o diferencial para se atingir altos patamares produtivos na lavoura. Os principais compostos que possuem os aminoácidos como seus precursores vão ser os hormônios vegetais, os quais podem aumentar ou diminuir a sua concentração de acordo com o ambiente, né? Então o ambiente pode favorecer com que a planta produza mais desse aminoácido e transforme ele em hormônio, ou de acordo com o fornecimento específico dos seus precursores. E é exatamente aí que vai entrar a aplicação humana dos aminoácidos. Um exemplo que a gente pode citar vai ser a auxina, o hormônio que normalmente é atribuído ao crescimento e elongação celular dos vegetais. Esse hormônio ele vai possuir um aminoácido que se chama triptofano como seu precursor. E a aplicação desse aminoácido pode facilitar a produção do hormônio, uma vez que terá mais precursor dele. Então, toda a rota bioquímica que vai resultar disso vai ser facilitada. A aplicação desse aminoácido específico, então, pode facilitar a produção do hormônio, resultando em plantas maiores e mais produtivas ao fim do seu ciclo. É claro que o caso do triptofano e da auxina é apenas um exemplo, mas vale para entender como os produtos com aminoácidos funcionam no geral. A aplicação deles, então, não vai visar fornecer nitrogênio ou suprir a produção das proteínas pelo vegetal,
porque a aplicação de nitrogênio mineral é mais eficiente para isso. Isso pode ser facilmente justificado. Quando a planta absorve o nitrogênio mineral, ela pode direcionar os seus recursos para os aminoácidos que ela mais precisa. O diferencial aqui é se fornecer algo específico e pontual, melhorando o desenvolvimento em determinada fase e também melhorando alguns processos específicos do vegetal, fazendo com que, de forma geral, ele seja mais produtivo e alcance aquele patamar diferencial que a gente busca, seja por reverter um estresse ou por melhorar, de fato, todas as condições de desenvolvimento que a planta vai ter durante seu ciclo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o gostei e enviar para alguém que também se interessa por conteúdo agronômico com qualidade científica. Um grande abraço e até mais!